E aí, galera, tudo bem? Vamos agora à parte de redação da nossa aula, tá? Aula número 9. Por favor, abra seu livro na página 92, tá certo? Vamos debater o tema da semana, e o tema da semana é: ser feliz é possível fora do mundo virtual? Mais uma vez, a gente lembra. Antes de começar o texto, reflita direitinho sobre o tema, tá certo? Então veja que há duas questões aqui. Ser feliz é possível fora do mundo virtual? Então quer dizer que muita gente acha que a felicidade só existe no mundo virtual? Lembrar desse aspecto de ser feliz, para que você não vá fazer uma redação falando apenas sobre o mundo virtual. O foco aí é a questão da felicidade, tá certo? Para isso, vamos olhar alguns textos que estão no seu livro. Depois a gente vai fazer uma seleção de ideias desses textos, tá bem? Então acompanha comigo. Quer sentir-se mais feliz, satisfeito com a vida e positivo? Tirar umas férias do Facebook pode ser uma boa ideia. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, o uso do Facebook afeta negativamente o nosso bem-estar. E ausentar-se, tá faltando um Rzinho aqui, não é? Tem ausenta-se, falta um R aqui, tá, gente? E ausentar-se da rede social aumenta a satisfação com a vida e as emoções positivas. A maioria das pessoas usa o Facebook diariamente, mas poucos estão conscientes das consequências. Esse estudo fornece provas causais de que o uso do Facebook afeta negativamente o nosso bem-estar, escreveu o pesquisador Morten Tromholt. Texto publicado na Veja traz basicamente uma ideia. Uma pesquisa da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, detectou que o uso do Facebook afeta negativamente o bem-estar das pessoas, tá certo? O porquê não é dito nesse trecho. Vamos ao texto 2. Todos nós temos certos gatilhos e situações que podem fazer nossa confiança ir de 10 a 0 em poucos segundos. Ver o vizinho com um novo carro, a apresentação magnífica de um colega de trabalho na frente dos chefes, ver pessoas com o corpo definido malhando na academia. São várias as situações que podem cair como uma bomba na autoestima de alguém. As redes sociais podem contribuir para essa sensação que a grama do vizinho é mais verde. Bom, um trecho lá do site Canaltech, né? E é aquela velha ideia, a grama do vizinho é mais verde. Na verdade é o seguinte, o que se coloca aqui é que nas redes sociais as pessoas costumam expor apenas os aspectos positivos de sua vida, não é? Fotografias que são manipuladas digitalmente fazem com que pessoas normais pareçam ser extremamente bonitas, né? E isso acaba gerando uma crise de autoconfiança em muita gente, nessas pessoas que vivem o tempo todo se comparando, que vivem o tempo todo olhando para a grama do vizinho, tá certo? O texto diz basicamente isso. Então, de repente, você vê alguém que está com carro novo, você se pergunta por que eu não tenho carro novo, né? Ou lá na academia, você olha para o lado e está o grandão com barriga de tanquinho, e você, como eu, com uma barriga de caixa d'água. Então, isso pode gerar alguma frustração se você não tiver a cabeça no lugar, se você não tiver uma autoestima suficiente para compreender que você tem seu valor, né? Que você é importante, que você tem suas virtudes e que o outro também tem. Não há necessidade de ficar se comparando, tá? Vamos ao texto 3. Uma olhada nas atualizações dos seus amigos no Facebook pode mudar o seu humor. Essa é a constatação de uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicada no periódico Close On, na quarta-feira. Segundo os autores do estudo, pessoas são contagiadas emocionalmente ao conferir o status de seus amigos na rede social. Posts considerados positivos geram felicidade, enquanto os negativos induzem sentimentos depressivos. Posts positivos, concluíram os cientistas, são mais contagiantes. Já era conhecido que o estado emocional de uma pessoa pode influenciar as outras ao seu redor, estranhas ou conhecidas, mas os cientistas não sabiam se essa relação se repetia nas redes sociais até agora. Os pesquisadores analisaram anonimamente atualizações no Facebook de usuários de 100 cidades mais populosas dos Estados Unidos de janeiro de 2009 a março de 2012. Nenhum dado, como nome ou conteúdo postado, foi arquivado. Os cientistas utilizaram um software que analisa automaticamente a emoção contida em cada texto e constataram que aqueles com viés negativo geravam 1,29 publicação com o mesmo sentimento entre os amigos. Já um positivo induzia a publicação de 1,75 post correlacionado. As expressões mais contagiantes foram as que demonstraram positividade, diz um dos autores da pesquisa, James Fowler,
professor de ciência política da universidade, mais um texto, mais uma pesquisa agora de uma universidade dos Estados Unidos, mostrando como a gente se deixa contagiar pelo que vê nas redes sociais, não é? Bom, vamos dar uma olhadinha agora nessa charge. Olha só, ele tinha quase 2.000 amigos no Facebook. Achei que haveria mais gente aqui. Você está vendo aí o velório do indivíduo, mostrando, a charge ironiza quem acha que tem amigos de verdade porque tem muitos seguidores no Facebook ou, nesse momento, no Instagram, por exemplo, né? A charge parece nos fazer um convite à reflexão entre o que a gente eventualmente tem no mundo virtual e o que tem no mundo real, não é? Mostrando que o mundo real é aquilo que verdadeiramente importa. Se existe felicidade, essa felicidade tem que ser no mundo real, não é necessariamente aquela felicidade das redes sociais. Vamos dar uma conferida agora num texto bem interessante. Acompanha. Bom, eu acho que é um vídeo bem interessante, um curta-metragem que nos leva a uma profunda reflexão entre aquilo que a gente vê nas redes sociais, aquilo que muitas vezes a gente quer que as pessoas vejam nas redes sociais e o mundo real e a vida que a gente tem, não é? Fala sério, você que está aí do outro lado, se a sua vida agrada a você, se a sua vida, se você é feliz, se você conhece essa felicidade, que não é permanente não, todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo enfrenta desafios, mas se você de fato é feliz, qual é a necessidade de você estar postando cada minuto da sua vida, cada detalhe insignificante das nossas vidas, não é? Então, qual a necessidade de parecer para as pessoas ter uma felicidade que você, na verdade, não tem, não é? Você deve satisfação apenas a si mesmo, não é? Quem tem que saber a verdade é a sua consciência. Então é preciso fazer reflexões a respeito disso, tá? A gente vai ver um outro vídeo aí do grande historiador e filósofo Leandro Carnal, que com muita sagacidade fala sobre as redes sociais e fala sobre Hamlet. E aí eu queria deixar aqui a proposta para você, tá? Aqui o livro do Leandro Carnal com Valderez Carneiro da Silva, O que Aprendi com Hamlet, tá? A palestra que você vai ouvir agora, um trechinho da palestra, é muito baseada nesse livro aqui, bem interessante, do Carnal, O que Aprendi com Hamlet. Hamlet, que é um dos principais personagens da obra de William Shakespeare, um dos maiores escritores do mundo, tá? Então vamos ver esse vídeo aí com o Carnal.
No mesmo momento que a etiqueta e a retórica começavam a hipertrofiar na sociedade contemporânea, Hamlet começa a dizer que a etiqueta não tem nenhum valor. Que o importante é o que você é e não o que você aparenta, apesar de Hamlet dominar a retórica. Outro elemento importante, que eu chamei de quarto elemento, Hamlet é o anti-Facebook. Hamlet não só não é feliz, como não faz questão de parecer feliz. Hamlet nada publica ao estilo almocei, tá sol aqui, e jamais diz kkkk. Hamlet é melancólico. Hamlet se veste preto e anuncia que o preto é a cor que reflete melhor o estado da sua alma. E quando dizem que a sua melancolia é uma doença, porque no 16 a melancolia é um humor, uma bilis que entra nas pessoas, ele diz no ato 2, na cena 2, eu podia ser livre numa casca de nós. Não importa onde eu esteja, o importante é a minha consciência. Hamlet tem uma consciência brutal, e quem tem consciência brutal não sorri o tempo todo, não publica o tempo todo, não bate foto de tudo e não compartilha cada micromovimento da sua vida medíocre, para que o mundo faça por ti e os outros respondam kkkk. Porque essa fascinação contemporânea pelo potássio, o K, ela é obsessiva e estranhíssima. Hamlet não faz questão de esconder que é melancólico. Hamlet não pertence à geração que acha que ser feliz é uma obrigação. Além de ser uma personagem que não tem a necessidade de demonstrar felicidade, ele é uma personagem que trabalha um tema muito clássico, que é a vanitas, ou seja, a vaidade. Bom, pessoal, agora a gente vai preparar o texto, tá certo? Você já viu aí, a gente comentou os textos de apoio, você assistiu a 2 vídeos. Agora é hora de começar a pensar no seu texto. Então a primeira coisa são as ideias que você teria. Eu elenquei aqui algumas que estão nos textos de apoio e que a gente poderia eventualmente usar nesse texto sobre felicidade e redes sociais. É mais uma temática relacionada à tecnologia. Há 2 semanas o nosso tema era se as redes sociais aproximam ou afastam as pessoas, tá? Então, agora a gente fala da felicidade nas redes sociais. Então, é uma temática aí para fechar esse nosso rol aí de textos relacionados tanto à educação quanto à tecnologia e redes sociais, beleza? No último mês a gente trabalhou basicamente sobre isso, você pode rever as nossas aulas. Então, olha só algumas ideias que você poderia colocar no seu texto, claro, se você souber desenvolvê-las. A primeira, a felicidade no mundo virtual é quase uma obrigação. Estamos diante de uma geração que parece que tem a obrigação de ser feliz, que tem que demonstrar que está feliz o tempo todo, não é? Mas isso não está escrito em nenhuma Bíblia, em nenhum manual. Então é preciso a gente não se curvar a essa ideia de que precisa estar feliz o tempo todo, porque ninguém verdadeiramente é feliz o tempo todo, tá? Então é preciso resistir a essa obrigatoriedade de felicidade, e felicidade que precisa ser exposta nas redes sociais, não é? Olha só, a referência ao Hamlet, né, do livro, tá aqui de novo, O que Aprendi com Hamlet, né, livro do Leandro Carnal, muito interessante esse livro aqui, quando as livrarias abrirem, se você puder adquirir, vale muito a pena, tá? Tá aí, Hamlet, famoso personagem de Shakespeare, dizia que o preto era a cor que mais refletia seu estado de espírito, não é? Hamlet não vive numa época de redes sociais, não precisa estar postando, como diz o Karnal, a comida que vai saborear, nem está colocando kkkk. Hamlet é extremamente consciente da sua existência, é extremamente consciente do seu estado de espírito e do que é a felicidade. Nós temos aqui um terceiro elemento. Quem aparenta ser feliz o tempo todo, na verdade, esconde seus dramas e tristezas, não é? As pessoas que o tempo todo têm necessidade de estar postando fotos e imagens e frases, jogando elogios para si mesmo, essas pessoas têm um vazio que precisa ser trabalhado, tá certo? Mas a gente pode lembrar ainda, vejam, as redes sociais contribuem com a impressão de que a vida dos outros é melhor que a nossa. É aquela ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso está num dos textos de apoio aí do seu livro. Então, a necessidade de resistir também às redes sociais, de não viver o tempo todo nesse mundo virtual, não é, porque ele pode gerar angústias e flagelos sentimentais para a gente.
O mundo virtual, segundo pesquisas, tende a contribuir para embates políticos e para a infelicidade. Né? É uma contribuição em cima da ideia de que a grama do vizinho é mais verde. Hoje as redes sociais também se tornaram o palco do debate político, ou melhor, da falta de respeito, né, em relação a ideologias políticas. Contribui para a infelicidade a partir do momento que criam frustrações, que as pessoas começam a achar que a vida delas não é tão interessante quanto a vida do outro, tá? E ainda, as pessoas tendem a ser influenciadas pelo que vem nas redes sociais, para o bem e para o mal, tá? Então, posts positivos, segundo uma universidade americana, posts positivos geram expectativas positivas, posts negativos geram expectativas negativas. É como que está acontecendo agora, por exemplo, com a TV, né? Você liga a TV, apenas notícias ruins em relação à pandemia, só o número de mortos, aquela contagem macabra de um por um. E isso, claro, vai gerando um sentimento de mal-estar, um sentimento de frustração. A mesma coisa pode acontecer nas redes sociais, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa relação com as redes sociais. A gente precisa ser educado para saber lidar com as redes sociais, né? E as próprias redes sociais podem contribuir alertando as pessoas para a forma como elas enxergam o que está ali, tá certo? O uso de aplicativos que podem avisar ao usuário, por exemplo, quanto tempo eles estão passando nas redes sociais, né? Porque hoje é praticamente inevitável que a gente pertença a essas redes e é importante que pertençamos, mas é importante ter o limite. É importante saber de fato o que a gente está curtindo, como isso está influenciando a nossa vida. Por quê? Porque a felicidade de verdade é com as pessoas, a felicidade de verdade é palpável, a felicidade de verdade é quando a gente convive e tem amigos de verdade e não seguidores apenas nas redes sociais, tá certo, gente? Então fica aí a proposta para você desta semana. Ser feliz é possível fora do mundo virtual? Bom, hoje eu desejo um grande abraço, um beijo aí para as princesas, um abraço para os meninos e que sejamos felizes, né? Afinal de contas, esse é o sentido da vida. Tchau.